Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. Falei para vocês na aula passada que a gente ia dar continuidade ao estudo da língua portuguesa. Então, cá estou eu. Vamos conhecer um pouco mais da língua. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as orações que expressam circunstâncias. Só que antes de adentrarmos realmente nessas orações, vou fazer uma pequena revisão com vocês sobre período. Na verdade, vocês já fizeram o estudo dos períodos compostos, já viram as orações adjetivas, já estudaram as orações coordenadas, já estudaram as orações subordinadas, e agora nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que expressam circunstâncias. Só fazendo uma breve revisão sobre período, a gente vê aqui no slide que o período simples é aquele que contém apenas uma oração. Você vai saber, você vai identificar a quantidade de orações através da quantidade de verbos. Se você tem apenas um verbo, você tem apenas uma oração, você terá um período simples. A partir do momento que você tem dois ou mais verbos, você terá duas ou mais orações, tendo assim um período composto. Os períodos compostos, eles podem ser de duas formas: composto por coordenação ou composto por subordinação. Período composto por coordenação são orações independentes, são orações que, se desmembradas, né, se forem separadas, ainda assim terão sentido completo. Elas podem ser orações assindéticas ou sindéticas, sem conectivo ou com conectivo. Isso já foi estudado anteriormente. E existe o período composto por subordinação, que é o nosso foco nessa aula de hoje. As orações subordinadas são aquelas que têm uma relação de dependência entre elas. Existem três classificações de orações subordinadas. As orações subordinadas substantivas, que são aquelas que são introduzidas por uma conjunção integrante, que exercem função sintática própria de substantivo, como, por exemplo, sujeito, objeto direto, predicativo. Existem as orações subordinadas adjetivas, que são aquelas que funcionam como um adjunto adnominal da oração principal. Elas só vão ser classificadas em duas, as restritivas e as explicativas. Também já vimos em conteúdos anteriores. E o foco, coloquei até aqui a seta, destacando o foco da nossa aula de hoje, são as orações subordinadas adverbiais. Como o próprio nome já sugere, se ela é uma oração subordinada adverbial, ela funciona como um adjunto adverbial em relação à oração principal. Ela vai estabelecer, ela vai trazer circunstâncias. Vejamos os exemplos. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho: agora acabou nossa privacidade. Agora é um adjunto adverbial. Ele é um adjunto adverbial que dá a ideia de tempo, né? Agora. Observe, pessoal, que eu tenho apenas um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Agora acabou nossa privacidade, eu tenho um período simples, né? Agora é o meu adjunto adverbial. Nessa segunda oração, eu tenho: depois da invenção dessas câmeras, acabou nossa privacidade. Mais uma vez aqui, eu tenho um adjunto adverbial, vai indicar também tempo. Tenho somente um verbo, tenho somente uma oração, tenho um período simples. Se eu pegar esse adjunto adverbial, né, esses adjuntos adverbiais, e transformá-lo em uma oração, eu terei um período composto. Eu tenho: depois que inventaram essas câmeras, acabou nossa privacidade. Observam que agora eu tenho dois verbos: inventaram e acabou. Depois que inventaram essas câmeras, é minha primeira oração. Observa que é uma oração que ela é introduzida por um conectivo, ela é introduzida por uma conjunção, e essa conjunção atribui à oração que a gente chama de valor semântico, ou seja, uma ideia, sentido, nesse caso, da ideia de tempo. Essa minha segunda oração, perdão, não tem o conectivo, a gente chama de oração principal. Toda vez que a oração não tem o conectivo, dentro de um período composto por subordinação, a oração que não apresenta o conectivo, a gente chama de oração principal. Então, a minha oração subordinada, ela dá uma circunstância de tempo à minha oração principal. Quando foi que acabou a nossa privacidade? Depois que inventaram essas câmeras. Observa que essa minha oração aqui, ela funciona como um advérbio em relação à oração principal. É exatamente por isso que essa oração classifica-se como oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais, elas vão acrescentar circunstâncias de tempo, de causa, de comparação, de finalidade, de conformidade, proporcionalidade.
várias circunstâncias. E essas circunstâncias, elas vão ser acrescentadas à oração principal. A gente vai conseguir identificar essas circunstâncias através dos conectivos, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Nós vamos ver como é que as conjunções, como é que os conectivos, eles atribuem um valor semântico, eles atribuem um sentido à oração. Por ora, é importante que a gente saiba que orações subordinadas adverbiais são aquelas que são introduzidas por uma conjunção subordinativa adverbial, que trará alguma circunstância em relação à oração principal, ok? Então, você continua treinando com o seu professor de sala. Eu volto já já para a gente estudar detalhadamente essas orações subordinadas adverbiais e ver qual o valor semântico que as conjunções estão atribuindo às orações, ok? Então, continue estudando aí, que já já eu volto para a gente dar continuidade. Super beijo e até a próxima aula.